A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, bem-vindos a mais uma EBD na sala de jovens da Catedral Canaã Leste-Oeste. Já estou vendo que alguém já entrou aí. Alguém dá um ok para ver se estão me ouvindo bem. Quem está me ouvindo, responde com amém. Logo daremos início à lição número 10. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não estou ouvindo os seus comentários. Eu saúdo os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Meus amados irmãos, vamos dar início à nossa aula número 10, datada do dia 7/6/2020. E a nossa aula de hoje fala sobre as lutas dos hebreus no tempo da conquista. Eu não consigo ver o comentário de vocês. Alguém pode dar um ok, um amém? Se está me ouvindo bem? Então vamos lá. Dar início a mais uma aula da EBD, lição 10, datada do dia 7/6/2020. Antes de darmos início, vamos fazer uma oração pedindo a Deus que fique conosco essa tarde e que eu possa ser usado mais uma vez para agregar na vida dos irmãos, que agora, através deste canal, seja abençoado por Deus e venha agregar conhecimento do alto. A palavra do Senhor diz que tudo que façamos, que seja para a honra e para a glória e louvor do Deus Santo Nome. E eu creio que esta aula será uma bênção para você e para aqueles que no futuro estarão assistindo esta live. Eterno e soberano Deus, toda honra, toda glória, devemos sempre a Ti, Senhor, porque o Senhor é misericordioso, porque a sua bondade dura para todo sempre. Fica conosco essa tarde, Senhor, dá uma tarde abençoada com a Tua presença, que o Teu Santo Espírito venha, Senhor, revelar, venha mostrar, venha nos ensinar, Senhor. Estamos aqui, Senhor, como professor e aluno, como aluno e professor, para juntos aprendermos mais das coisas do alto, Senhor. A Tua palavra diz que Teu povo perece por falta de conhecimento. E nós estamos aqui para aprendermos juntos, Senhor. Não aprender qualquer coisa, mas aprender coisas do alto, coisas que edificam, coisas, Senhor, que nos mostram o caminho, que nós sejamos guiados nesta tarde pela Tua presença, pelo Teu Espírito, e que não seja, Senhor, nosso vão entendimento, mas que seja a unção do Teu Espírito na vida dos Teus filhos e na vida do servo que vos fala. É assim que eu já te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o texto do dia para a nossa reflexão está em Salmo 44, versículo 3. Diz o seguinte: Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou,
e sim a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradastes deles. A síntese diz: e Deus é Deus quem nos concede a vitória. É Ele quem nos livra das mãos dos nossos inimigos. Ao tempo destas lições, o que Josué vem nos mostrando é que Deus prova e mostra que quem está na execução do seu plano é o Senhor Todo-Poderoso. Então, já vimos que nas lições anteriores, na saída dos hebreus do Egito, que Deus fez muitas coisas por eles, mas desta vez o Senhor vai mostrar em ações diretas, em milagres, em sua força poderosa contra um povo que já há séculos estava naquelas terras, e o povo de Deus era um povo que tinha vivido numa escravidão. Então não era um povo de guerra, não era um povo, não vamos dizer valente, mas não era um povo aguerrido em batalhas. Isso só mostra mais uma vez que Deus estava com eles o tempo todo e que Deus pelejava as suas lutas. E assim como hoje, Deus continua a pelejar em nossas lutas. O texto bíblico está em Josué capítulo 10, do 6 ao versículo 14. Leiamos. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gigal, dizendo: não retires as tuas mãos e os teus servos sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se juntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temais, porque eu os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e lua no vale de Aijolom. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tomou-se Josué e todo Israel com ele, e tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Meus irmãos, que Deus que nós servimos. Um Deus que é capaz de parar o tempo. Um Deus que deteve o sol. Um Deus que deteve a lua. Só o Criador, só o Senhor, ninguém mais poderia fazer o que Deus fez. A resposta de um homem que era temente a Deus. Este é Josué. Então, meus irmãos, Deus atende a Josué, porque Deus tem propósito na vida de pessoas. Deus tinha um propósito na vida de Josué. Deus estava estruturando um processo de fé na vida de Josué e na vida do povo de Israel, os israelitas, os hebreus. Era inquestionável
E eu li, eu vi uma narrativa, acho que tem em vídeo isso no YouTube, vale até a pena vocês pesquisarem, a ciência provando a existência de Deus. Parece que quando criaram um relógio muito preciso, e nessa conta do relógio faltou um dia e algum terço de dia. E eles revisaram o relógio, e quando revisaram esse relógio, viu que o relógio era um relógio atômico, se eu não me engano, o relógio estava correto. Mas aí ficou uma incógnita. O que aconteceu com o tempo que está faltando? E aí um cristão recorreu à Bíblia e foi na passagem de Josué, no dia que ele parou, quase um dia inteiro. E aí faltavam algumas frações, e aí teve a outra parte na Bíblia que atrasou-se 15 graus no relógio de Acabe, no relógio do Sol. Então a Bíblia se confirmou a ciência no tangente à ação divina sobre a Terra. Então, meus irmãos, o que está escrito é divinamente inspirado. O que está escrito, como nós falamos sempre, é Deus. É Deus sempre nos conduzindo e nos guiando. E capaz de mover o mundo para atender a voz de um fiel a Ele. Deus sempre é fiel a nós. Nós que precisamos ser fiel a Deus. Introdução. Nos capítulos 10, 11 e 12, o livro de Josué que estudaremos nessa lição, são narradas as conquistas das terras do sul e do norte da terra de Canaã. No capítulo 12 é feito um sumário das terras que Moisés deu às 2,5 tribos e o sucesso bélico de Israel. A leste de Jordão, Transjordânia, sob o comando de Moisés, bem como as vitórias ao oeste do Jordão, sob a liderança de Josué. Ou seja, o livro conta o que Moisés fez e, na sequência, o que Josué também fez. Veremos as muitas intervenções miraculosas do Senhor, ou seja, as intervenções divinas, como as narradas no Salmo 44. Ó Deus, nos ouvimos com nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade, como expelistes as nações com a tua mão e os nossos pais plantastes, como afligiste os povos e os nossos pais alargastes, ou deu coisas grandes, pois não conquistam a terra pela sua espada, nem pelo seu braço o salvou, e sim a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradastes deles. Ou seja, se Deus se agradar de um seu, Deus vai fazer maravilha. E é muito fácil que Deus se agrade de nós, assim como Ele é fiel a nós, basta que sejamos fiel a Ele. Meus amados, vamos para o nosso primeiro tópico, que fala os reinos do sul, e tem 3 subtópicos: os inimigos do sul, Deus luta por Israel e homens maus. Primeiro subtópico do primeiro tópico: os inimigos do sul. As notícias sobre as vitórias de Israel, bem como em face da aliança firmada com os heveus, ao invés de procurarem uma onda de arrependimento nos demais habitantes do sul, fez seus reis empreenderem um ataque à cidade dos Gibeonitas, como os israelitas e Gibeonitas agora eram perante o Senhor povos amigos, o povo de Gibeão, e os israelitas viraram amigos. Não sei se vocês lembram
na lição passada, os gibeonitas mentiram ao povo de Israel, e aí o povo de Israel acabou fazendo um acordo, uma aliança. Eles diziam que eram de longe, mas na verdade eles eram de perto, mas que o Senhor concedeu perdão a eles, porque a intenção deles não era de ir contra o povo de Deus, mas com medo de morrerem, porque sabiam que ia ser os próximos, eles mentiram, mas mentiram no intuito de se salvar, não de atacar o povo de Deus. E aí o Senhor, aliás, Josué faz uma aliança, e como Josué fez uma aliança, e o Senhor sabia da intenção daquele povo, o Senhor permite que aquele povo virem aliados de Israel. Josué partiu imediatamente em socorro aos seus aliados, ou seja, já não era mais inimigo através daquele acordo firmado, daquela aliança firmada. E Josué, de pronto, quando escuta o recado, vai à noite para defender os seus amigos, os seus aliados. Passou a noite marchando e pela manhã, de surpresa, atacou os exércitos inimigos, derrotando-os. Israel não tomou inicialmente nenhuma medida contra os seus sulistas de Jerusalém. Hebron, Jarmut, Laquis e Edom. Houve apenas uma reação a uma agressão injusta. Ou seja, Josué, por mais que fosse chegar àquela cidade, naquele momento ele não iria fazer ainda, mas em socorro aos seus aliados, de pronto, ele atendeu para fazer justiça, uma vez que aqueles 5 reinos tinham se reunido para atacar a cidade de Gibeão. O que fez toda a diferença no campo da diplomacia, ou seja, Josué não estava agindo conforme a sua vontade, mas estava agindo em proteção. É o que muitas vezes, amados, devemos fazer uns aos outros. Quando o Senhor diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, está dizendo para nós protegermos uns aos outros, para nós sermos fiéis uns aos outros. Afinal, um dos propósitos que o Senhor nos colocou era para vivermos em comunhão. Pois a justiça de Deus estava trazendo a recompensa devida aos históricos atos de impiedade daqueles povos. Lá no final, não vou entrar no mérito agora, lá no final vai mostrar que este povo adorava outros deuses, adorava inclusive o sol, a lua. Então, esse povo era um povo descendente. Olha como a herança vem de longe. Esse povo que estava em Canaã, na terra que emana leite e mel, eles são lá da descendência de Cã, filho de Noé. Ou seja, já são filhos da desobediência desde o início, desde o princípio. Desde o princípio. Então, meus irmãos, ali na verdade Deus estava fazendo justiça para com aquele povo que ao longo de séculos, olha uma referência interessante para a gente repensar. Aquele povo que estava sendo atacado por Josué era um povo que há séculos já existia naquele local, desde a época de Cã, desde da descendência de Cã, de Cush, de Nimrod. Então aquele povo já era um povo experimentado. Se nós lembrarmos quando Moisés mandou os espias identificaram que as cidades eram fortificadas, aquele povo era um povo forte, grande. Então, e o povo de Israel, os hebreus, era um povo que vinha de uma escravidão. Eles não tinham referência de batalhas, de lutas, mas uma prova viva que Deus estava ali atuando fortemente com sua mão poderosa sobre o povo de Israel, ou os hebreus. O segundo subtópico diz: Deus luta por Israel e por mim e por você. Não esqueça disso. Não faça da sua força seu orgulho. Faça da sua fé o seu orgulho. Faça da sua fé a arma principal, porque a sua fé está imbuída no poder de Deus sobre a tua vida. A guerra em defesa dos Gibeonitas foi algo marcante
para todas as gerações. Num primeiro instante, Deus anunciou a Josué que, cheio de fé, viu Deus agir de maneira extraordinária, conturbando os inimigos. E após enviado uma tormenta, chuva de granizo sobre os que fugiam, matando milhares. Por fim, o Altíssimo fez os movimentos do sistema solar. Ou seja, primeiro existe uma ação divina com chuva de granizo. O que é granizo? Pedras de gelo. Diz que aquelas pedras eram enormes, caindo sobre o povo, os inimigos. E depois o Altíssimo fez os movimentos do sistema solar entrarem em pane, ou seja, parar. E o sol brilhou por quase um dia inteiro sobre o campo da batalha. Ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem. Ou seja, Josué pediu, Josué clamou, e o Senhor ouviu o seu clamor. Mas o Senhor ouviu Josué por quê? Porque ele simplesmente pediu? Não. Porque Josué creu, Josué tinha certeza que Deus estava à frente das batalhas. Que aquele povo era inúmeros. Aquelas 5 reinos ali eram muito mais numerosos do que nós possamos imaginar à frente ao exército do povo de Deus. Mas as pelejas não eram do homem, mas as pelejas eram do Senhor Todo-Poderoso. Então aqui tem uma observância. Seja fiel a Deus e Deus será fiel a você. Josué foi fiel a Deus e Deus foi fiel a Josué. Olha, uma via de mão dupla que até hoje isso é assim que funciona. Não mudou. Até porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Agora, vamos dar sequência aqui na segunda parte. Diz, essa é a sorte para quem é fiel. Josué, o qual fez tudo como o Senhor ordenara. Quando alguém do povo pecou, lá no episódio de Acã, não sei se vocês lembram que Acã surrupiou uma capa babilônica, mais prata, mais ouro, mais utensílios, e escondeu. E trouxe o pecado para dentro do arraial. Então o Senhor, naquele momento, existia um pecado, uma desobediência, porque Acã não roubou aquelas coisas, ele roubou do Senhor. Porque se nós lembrarmos, o Senhor não tinha dado os despojos da guerra para ninguém ainda naquele momento. Aquele despojo está escrito que era para a casa do Senhor. Então houve uma desobediência, por isso que o povo perdeu aquela batalha. Depois que o Senhor revelou Acã e a sua família, e aí vocês lembram do que aconteceu, houve um juízo para tirar aquele pecado, então aquele povo foi queimado, apedrejado, e o Senhor botou como referência. Então nós temos nesse segundo subtópico 2 exemplos fantásticos. A fé e a obediência de Josué e a ação divina. E temos aqui a relembrança da desobediência, ou seja, da desonestidade, da quebra de aliança que o homem fez e com isso perdeu aquela batalha anterior. E para ser fiel a Deus, Deus revela e pune com justiça sobre aquele roubo devido, sobre aquela quebra de aliança do povo, de um no meio do povo, que afetou todo o povo. Mas, como o texto bem diz, o Senhor foi fiel a Josué, parando até o sol e a lua. Então, meus irmãos, obediência. Eu sempre falo que esse é o cerne. Obedecer. Ser fiel é obediência, obedecer às normas, às regras. E a obediência é tão profundo que o Senhor pede para que nós sejamos obedientes de todas as coisas. Ele fala que nós devemos respeitar as leis humanas, assim como as leis divinas. A obediência é o cerne, é o centro. O homem só perece pela sua desobediência. Terceiro subtópico do primeiro tópico. Homens maus. As muitas mortes das nações vizinhas não devem escandalizar ninguém. Devemos nos escandalizar com o
depravado e pecaminoso modo de vida dos cananeus, que por séculos insultaram a santidade de Deus. Olha, lembra que eu falei anteriormente? Por séculos insultaram a santidade. Eles já são filhos de desobediências. Eles já são filhos de pessoas que saíram e foram fazer a sua vida não no ídolo do Senhor. O Senhor diz: ide povoar de toda a terra, quando a arca é encalhada, diz para Noé. E Cã cria uma cidade fortificada e não faz o propósito do ide. Então aquele povo já é filho da desobediência. Por isso que aquele povo tinha que ser extirpado de Canaã, porque eles estavam no lugar indevido, no lugar que era do povo de Deus, por natureza, e que eles fizeram da sua vontade, da sua forma. No Apocalipse, antes de Deus desatar os selos, derramar as taças e tocar as trombetas da sua justiça sobre a terra, João viu o arco celeste ao redor do trono como sinal de sua misericórdia. Os homens sejam maus como forem, e todos nós somos, mesmo achando que não, todos nós somos. Agora, a medida da maldade de cada um que vai revelar muitas coisas. Lembra que Paulo diz: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal, não, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Paulo está falando disso, da nossa natureza pecaminosa, desse mal que há em nós, ou seja, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Isso é da natureza pecaminosa do homem. Mas, dando sequência, sejam maus como forem, todos somos. Qual varia? São agradecidos com uma oportunidade de arrependimento. Ou seja, amados, mesmo assim Deus nos dá a chance de se arrepender. Quanto tempo passou e aquele povo não se voltou a Deus? Eles sabem, eles souberam dos grandes milagres na travessia do Jordão. Aquele povo que fala aqui é o povo que estava guerreando contra os jebuseus. Eles sabiam que o povo de Deus tinha atravessado o Jordão, eles sabiam da batalha de Ai, eles sabiam da batalha de Jericó. Então eles sabiam que Deus estava com eles. Aquele povo que foram lutar contra os gibeonitas, eles sabiam de tudo isso. Então o Senhor deu tempo para que eles se arrependessem. E Ele dá tempo para arrependimento de todos. Ninguém pode acusá-lo que, eu não sabia, eu não sei, eu sou inocente. Nenhum na terra é dado por inocente. E aquele povo, eles sabiam dos milagres que Deus tinha feito, que não era o homem. Então, quando eles souberam, quando chegou aquele povo, era para ter gerado arrependimento. Assim como gerou arrependimento em um povo de Gibeão. Por isso que o Senhor teve misericórdia, porque aquele povo sabia que iam morrer, porque não era o homem que estava batalhando, mas tinha um Deus que batalhava com aquele povo. Então, houve um arrependimento. E se houvesse arrependimento por esses reinos, o Senhor também tinha poupado. Assim como houve uma estratégia para os gibeonitas pedir perdão. Então, meus irmãos, Deus sempre concede a nós um escape. Sempre Ele dá porta de saída. Seja para aquele mais perverso. Naquela cruz, amados, quando Jesus está pendurado na cruz e tem os dois ladrões, ali era o fim, ali alguém poderia dizer, não tem tempo, acabou o tempo, perdeu a chance. Mas houve arrependimento, houve reconhecimento de santidade, e aquele reconhecimento de santidade fez com que aquele ladrão fosse salvo naquele dia. Então, meus queridos, o arrependimento, Deus demora, não por maldade, nem porque Ele não sabe o tempo, mas Ele dá tempo para arrependimento das pessoas. Sem arrependimento, não há perdão de pecados. Então, não pense que muitos saem para pecar de manhã e vai à noite pedir perdão. Não é assim que funciona, porque o Senhor nosso Deus sabe da intenção dos nossos corações. Vamos para o nosso segundo tópico,
Os reinos do norte. Também temos 3 subtópicos, onde Deus reúne os inimigos do norte. As armas da nossa milícia não são carnais. E uma longa guerra. Vamos para o primeiro subtópico. Deus reúne os inimigos do norte. Se a Confederação Sulista, o pessoal do Sul, tinha muita gente, a do Norte reuniu um maior grupo ainda. O historiador judeu Flávio Josefo alude que eram 300.000 homens na infantaria, 10.000 cavalos e 20.000 carros de guerra, ao passo que o escritor bíblico diz, usando uma hipérbole. O hipérbole é um exagero, é algo... A gente diz, a pessoa é 100%, não, a pessoa é 1000%. Isso se chama hipérbole, ou seja, é um exagero. Mas que o número dessas poderia ser comparado ao grão de areia da praia do mar. Essa comparação do exército do povo do norte que o historiador faz, que aqueles inimigos do norte eram como a areia do mar. Claro que ele está exagerando, mas ele está fazendo uma alusão que ali eram muitos, eram incontáveis, ou seja, e o povo de Deus, apesar de ter uma grande população, não era uma multidão como essa, mas uma evidência que Deus estava com o povo, que Deus é que batalhava as suas lutas. Mais uma vez, os inimigos se reúnem para pelejarem contra Israel. Os israelitas tiveram receio e que não teriam sucesso. Também, se você está aqui, por mais que eu esteja vendo, até nós, não vamos ser hipócritas, eu olho e vejo uma multidão de gente que eu não consigo contar. Meu coração desfalece. Até lembrar que Deus está comigo, primeiro vem nossos olhos, que nos trai a todo momento. Quando aquele povo olha, até o povo, mas o Senhor vem e diz, ao que o Senhor disse, não temas diante deles. Observem que a todo momento o Senhor vem trabalhando, vem processando e alicerçando algo que se chama fé. Ao contrário, na saída do Egito, Deus intervia em alguns momentos. Agora Deus está intervindo sempre, falando do processo de fé, de não temas. Como ele diz para Josué, tem bom ânimo, esforça-te que eu te ajudarei, ou seja, eu estou contigo. Deus realça novamente e diz, não temas diante dele, Josué 11, versículo 6. Depois de dizer aos hebreus que não tivessem medo, porque medo é incredulidade, incredulidade é falta de fé. Deus marcou a hora da vitória. Ele diz, olha, amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Senhor não só peleja, mas o Senhor vai trabalhando. Observa, amanhã, nesta mesma hora, ele está dizendo assim, já foi. Por quê? Porque os olhos do homem contemplavam uma multidão de exércitos. E o Senhor trabalha na fé. O Senhor trabalha naquilo assim, eu estou dizendo que amanhã, esta mesma hora, eu darei todos os feridos diante dos filhos de Israel. A cada novo episódio do livro de Josué, podemos ver que o Altíssimo atua de modo diferente, pois na guerra contra Jericó ele derrubou as muralhas. Na batalha contra os sulistas, ele mandou chuva de granizo, e fez o sol parar, a lua, e agora marcou a hora da vitória contra os do norte, sem anunciar, porém, qualquer milagre. A cada vitória, uma nova história, um milagre divino. Olha como Deus vai agora concentrando os seus passos, o seu poder, perante não os inimigos, porque isso era uma vitória certa para Deus, mas perante o povo
perante os hebreus. Deus está construindo, colocando de pedra em pedra, de alicerce em alicerce, o fundamento da sua vontade perante o Senhor. O Senhor está trabalhando o fortalecimento ou a base da fé, não só em Josué, mas em todo o povo que Josué o conduzia. E aí mostra nesse primeiro subtópico do segundo item que a ação divina é constante para mostrar. Olha quando ele diz, quando o Joséfo fala que aquele povo, aqueles exércitos é como a areia do mar, para mostrar uma quantidade muito grande. E que o povo de Deus vinha de uma escravidão. Olha a pequenez do povo de Deus no sentido de não ter tempo de guerra, de batalha. E olha aquele povo que já disse o texto que há séculos já viviam ali e que tinham cidades fortificadas. Deus vem trabalhando essa construção que ele não importa o tamanho que você seja, não importa o tamanho do problema que você está passando, porque Deus, ele para o sol, ele para a lua, ele faz o que for, se você for fiel a ele. E Deus já é fiel a nós. Ele será não, ele já é fiel a nós. Tudo depende desse alicerce que nós também estamos formando, baseado no conceito de fé. Lembre-se que dentro das Escrituras Sagradas, que eu falei muitas vezes e vou repetir, existem dois fundamentos para a nossa salvação. A palavra do Senhor diz que é aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. E o respaldo disso está lá e diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então aceitar Ele como o único Salvador e no coração você crer, ter fé. Olha os fundamentos que foram trabalhados para o povo dos hebreus e também é trabalhado até hoje em nossas vidas. O fundamento da salvação. Aceitar Jesus e no coração ter fé. Vamos para o segundo subtópico do segundo item. As armas da nossa milícia não são carnais. Não é a nossa força, não é o nosso querer. Essas armas aí são espirituais. O Senhor diz que a nossa briga não é carne nem contra sangue, mas contra as hostes celestiais e potestades. Está dizendo que não é carnal. Temos que orar mais, jejuar mais, falar muito com o nosso Deus, em oração pedir para que Ele intervenha, para que Ele tire, para que Ele conduza, e nós sermos colocados como fiéis, que estamos pedindo para um Deus que continua fazendo em nossas vidas. Mas o Senhor quer ouvir da minha boca e da tua boca o nosso clamor, nossa fala. Na conquista da terra de Canaã é comum a expressão feriram ao fio da espada. Ou seja, os homens tiveram que ser fortes e corajosos para batalharem contra inimigos, tendo como principal instrumento de ataque uma espada forjada em bronze. Vocês sabem qual era o tamanho dessa espada, meus irmãos? Essa espada, quando fala espada, ela tinha mais ou menos 25 a 30 centímetros. Sabe que tamanho é esse? Um palmo. Um palmo e um pouquinho. Olha o exército de Deus armado com espadas. Tamanho de um palmo, com mais um pouquinho. 30 centímetros. E aquele povo já com exércitos, aquele povo já era Deus, meus irmãos. Mostrando a história que Deus já estava com aquele povo. Que essas espadas, na verdade, eram uma faca de cortar, para nós hoje, uma boa faca de cortar carne. Era uma espada que aquele povo tinha. Mas eles já tinham também outras situações também. O segredo da vitória deles era o Senhor. E as nações sabiam disso. Ou seja, as nações sabiam que eles não eram guerreiros, que eles não tinham cavalos, eles não tinham carros, eles não tinham... Sabiam que eram homens guiados por Deus. Por isso que as nações temiam a Deus. Temiam aquele povo. Na verdade, aquelas nações não temiam ao povo, temiam ao Deus
que conduzia aquele povo. Olha como isso é interessante para nós. É bom lembrar que Israel usava também lanças, arcos, possivelmente fundas e dardos. Mas nada disso poderia ser comparado ao arsenal bélico dos cananeus. Era como se nós fôssemos atacar um grande exército hoje com revólveres e pistolas e eles com metralhadoras. Então eles já tinham um arsenal bélico, os inimigos fortíssimo, mas eles não tinham medo do povo de Deus, eles tinham medo do próprio Deus que conduzia o povo dele. Só um instante. É bom lembrar que possivelmente fundas e dardos, nada mais disso poderia ser comparado ao arsenal bélico dos cananeus. Os espias enviados por Moisés, décadas antes, observaram esses detalhes, ou seja, aquele povo já sabiam que ia enfrentar um povo com cidades fortificadas, com homens fortes e guerreiros. Então, isso ao olho humano, mas o Senhor era com eles e eles presenciaram a ação de Deus em todas as suas batalhas, com exceção daquela que eles perderam em Ai, que eles estavam em pecado. O Senhor defendeu, o Senhor determinou que os hebreus aleijassem os cavalos de guerra e queimassem os carros, porque Deus não mandou que Josué os reutilizasse em suas guerras. Olha o que o Senhor faz. Quando o povo hebreu conquista aquelas terras, tinha cavalos, tinha carros, o Senhor manda aleijar os cavalos, o Senhor manda queimar os carros, para que o povo de Deus não usasse aqueles armamentos. Olha como Deus, na sua infinita sabedoria, fez as coisas. Se o Senhor deixasse os cavalos, os carros, eles iam acreditar que era a sua força agora, que eram as armas que ele tinha. Na verdade, o Senhor manda eles aleijarem os cavalos, queimar os carros, para mostrar que quem está batalhando na peleja é o próprio Deus. Olha como Deus faz. Tudo indica que Deus queria que os hebreus fossem poderosos em guerra com base não na sua força, mas com base na fé e não nas armas de combate. Olha, no item anterior nós vimos que Deus estava devagarzinho construindo uma base de fé no povo e agora o Senhor confirma que queria que eles quebrar as pernas dos cavalos, aleijarem, e manda queimar os carros para que eles entendessem que eles tinham que usar algo que chama fé. Pense numa arma poderosa. Fé. Deus disse, se tu tiver fé, tu farás dizer um monte, sai daqui e vá para ali, e ele vai. Ele disse, se nós tiver fé do tamanho do grão de mostarda, olha, o que tu pedires, ele vai fazer. É tremendo. Então, amados, todo mundo tem fé. Vamos colocar a nossa fé em ação. Vamos colocar a nossa fé. A nossa não. Vamos colocar a fé que Deus depositou em nós em ação. Vamos para o nosso terceiro subtópico do segundo item. Uma longa guerra. Uma longa guerra. Hebreus 11, 18 a 20. Se a Confederação dos Reis do Sul foi liderada pelo rei de Jerusalém, Adoni-Zedeque, a Confederação do Norte foi liderada por Jabim, rei de Azor, uma grande e fortificada cidade, o qual uniu dezenas de cidades-reinos que eram inimigos entre si. Olha mais uma vez o mal se organizando. Se aquela multidão que foi comparada a grão de areia, agora o texto diz, a revista diz que aquele, em vez de ser cidades, reinos. Olha, imagina agora, aí Deus agora está no meio. É confirmação. Naquele momento estavam juntos para elegerem
Israel como inimigo comum. Olha, o povo de Deus já era visto como, ou seja, inimigos. E aquele povo agora do norte, ele reúne todos os reinos para lutar contra o povo de Deus. A história não mudou, meus irmãos. Hoje, os inimigos se unem contra nós. Nos simples detalhes. Você quer ver inimigos se levantar na sua vida? Começa a fazer as coisas certas. Começa a ler a Bíblia. Começa a orar mais. Para você ver aquelas pessoas se unindo para te destruir. Faz o certo. Tenta se dedicar um pouquinho mais a Deus para você ver, mas não se preocupa não. Na medida que isso ocorre, da mesma forma que foi com o povo de Josué, Deus é conosco. Eu não estou dizendo para você, estou dizendo para você fazer. Para você buscar, para você ter mais na tua vida ciência que Deus vai tirar todas essas pelejas da tua vida cada vez que você buscá-lo mais. Os inimigos vão se levantar, vão se unir, mas aí é neste momento que Deus vai fazer muralhas na tua vida. Segundo Flávio Josefo, a guerra contra o norte durou 5 anos, ao contrário de outras guerras que eram rápidas. Mas há estudos que afirmam que ela demorou uns 7 anos, baseando-se na idade de Caleb. Mais uma vez, a promessa feita pelo Senhor de que a terra seria conquistada lentamente cumpriu-se integralmente. Se a guerra contra Jericó e Ai, bem como a batalha contra os reinos do sul, duraram pouco tempo, essa peleja demorou anos a fio. As estações dos anos se sucederam, mas as batalhas se estendiam. Sem nenhum milagre, apenas os livramentos cotidianos, e sempre os hebreus precisando estar alertas, pois os inimigos poderiam estar à espreita. Meus irmãos, 7 anos. 7 anos de guerra. E Deus não fazendo tantos milagres como fez anteriormente. Por que razão? Para aquele povo. Tudo tem um tempo. Tudo tem um processo. E esse processo de fé que o Senhor faz no início, de batalhar, de mostrar a sua ação na derrubada do muro, de jogar do céu pedras de granizo, de parar o sol, o Senhor para. E 7 anos aquele povo continua batalhando pela terra, já trabalhando o tempo necessário para maturar a experiência que Deus já tinha feito eles viverem. Tudo tem um processo. Deus dá o conhecimento e você tem que se aprimorar. Você tem que usar aquilo que Deus deu de maior para nós e colocou dentro de nós, que é o dom da fé. Ele trabalhou o processo de fé, agora ele deixou que o povo de Deus colocassem sua fé em ação. Vamos para o nosso terceiro tópico. Conquistando o impossível. Nosso Deus é mestre nisso, né? Conquistando o impossível. Temos 3 subtópicos. Moisés é lembrado, o sol brilha sobre Gibeão e Josué fere 31 reis. Vamos para o nosso primeiro subtópico do terceiro tópico. Os capítulos 11, 10, 11 e 12 de Josué são, sem dúvida, os mais sangrentos de toda a Bíblia, pois são narrados as guerras contra os inimigos do povo de Deus. Os hebreus destruíram várias cidades em obediência ao Senhor. As conquistas de Moisés não foram esquecidas. O livro de Josué faz questão de demonstrar que todas as ações dessa geração de hebreus obedeceram ao que foi determinado por Moisés, servo do Senhor. Nunca devemos esquecer daqueles que nos abraçaram no passado, os quais deram o seu melhor para o crescimento do reino de Deus na terra.
Meus irmãos, quantas pessoas morreram para que nós pudéssemos hoje livremente falar do amor de Deus? Quantas pessoas se martirizaram? Quantas pessoas deram a sua vida em prol da verdade, do amor de Deus? E nós temos que ser gratos a isso. E Josué faz esta lembrança de Moisés, do que ele fez, do que ele conduziu. Isso traz uma reflexão para nós que se chama gratidão. Devemos ser extremamente gratos por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. E muitas das vezes, irmão, essa ingratidão traz um pesar para o nosso coração de querer mais, de buscar mais, de não agradecer o que temos, mas precisamos ser gratos. Se nós já acordamos, se nós temos um lar para morar, se Deus nos permite ter saúde, amados, nós temos todas as condições para agradecer e às vezes nós somos ingratos. Devemos ser gratos sempre. Gratidão. Segundo subtópico do terceiro item. O sol brilha sobre Gibeão. Os povos cananeus adoravam o sol e a lua. Por isso Deus fez com que o sol e a lua ficassem detidos ou parados, o que se constituiu em um grande testemunho para todos sobre quem era Deus verdadeiro. A mesma estratégia evangélica, o Senhor, em seu grande amor, utilizou na terra do Egito, no que se adorava o rio Nilo, cuja água se transformava em sangue, bem como outras pragas. Aquele povo eram adoradores do sol e da lua, tinham como deuses. E ele faz uma alusão, uma lembrança, que o Senhor faz com o Nilo, transforma a água do Nilo em sangue, porque eles acreditavam que o Nilo era um deus. Nós já falamos sobre isso algumas vezes. As 10 pragas do Egito, elas vêm confrontarem a deuses, pseudos deuses que eles acreditavam, né, como o deus Nilo, como o deus Sol, como o próprio Faraó, que é a última praga, que eles acreditavam que Faraó seria um rei, seria um deus. E aquela última praga do primogênito mostra que ele não é Deus coisa nenhuma, que Deus só tem um, que é o nosso Senhor. Então, meus irmãos, ele faz uma alusão aqui, e é quando o sol para e a lua para. Então veja bem, eles cultuavam o sol e a lua. Como que eles iam cultuar agora um Deus que os castigou, na verdade? Então Deus prova que os deuses deles não valiam de nada, eram só ilusões de suas cabeças. Ademais, o local estratégico em que Deus parou o sol era uma forma de chancelar a decisão dos Gibeonitas, ou seja, naquele momento também, os Gibeonitas de Gibeão percebem que Deus confirmou a aliança que Josué tinha feito com ele, e aquele povo se torna grato, e já estavam, pelo decreto de Josué, depois de descobrir a mentira, tiradores de lenha e tiradores de água até os dias de hoje. Então o Senhor fez a aliança e os Gibeonitas sentiu que Deus confirmou a aliança naquele momento. E Deus fez isso por conta da aliança confirmada diante de Josué. Item 3. José fere 31 reis. Os reinos que foram destruídos conforme Josué 12 entregaram 7 nações ou etnias: heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, os fariseus, aveus e os jebuseus, e todos foram destruídos. Esses povos eram considerados cananeus, porque cananeus, como eu disse lá no início, este povo são descendentes de Cã, filho de Noé, e habitaram a terra a oeste de Canaã. Aquele povo, não sei se vocês lembram da história, mas vou falar rapidinho. Cã descobre a nudez do pai, seu pai o amaldiçoa, ele sai, vai, tem um filho chamado Nimrod,
Cush, depois Cush tem Nirod, e esse povo é o povo que começa a fazer a Torre de Babel, que dá origem à Babilônia, e aí essa alusão toda é o povo de Deus se afastando de Deus, que gerou todas essas gerações que nós falamos, dos jebuseus, dos cananeus, dos fariseus, dos aveus e os jebuseus. Que agora Josué vem requerer, fazendo o ide do Senhor, ide povoar de toda a terra. O que é que os hebreus estão fazendo? Indo e povoando toda a terra, a qual os seus próprios no passado se desviaram e permaneceram lá por séculos e séculos. Imagina, de novo refrisando, aquele povo era forte, cidades fortificadas, e o povo de Deus era um povo escravizados, vindo de uma situação de escravidão. Não tinha força para conquistar todas aquelas terras. Mais uma vez mostrando que Deus era com o povo de Deus, que é a sua destra, a sua mão, o seu poder fez com que aquele povo conquistasse a terra de Canaã. Somente Deus, em seu grande poder e misericórdia, poderia em tão pouco tempo fazer com que uma nação de ex-escravos conquistasse uma terra excelente, habitada há muitos séculos por povos mais fortes do que eles. Depois vemos todas as lutas enfrentadas pelos hebreus. Compreendemos porque Deus tinha dito a Josué que ele deveria ser forte e corajoso. Meus irmãos, ser forte e corajoso para Josué não era ser forte físico. Forte e corajoso porque eles iam ver a imensidão de problemas que tinham para ser executados, mas que na verdade quem ia executar era o Senhor, nosso Deus. Assim como o fez para trazer exemplos, para fortificar a fé, para mostrar que o Senhor estava com eles. Conclusão: a conquista da terra de Canaã foi um marco indelével na história do povo hebreu. A partir de agora, não haveria mais maná caindo mutualmente. A chuva dos céus beberá as águas da chuva dos céus, não mais da rocha. Mas o alimento seria produzido pela terra, ou por eles, da chuva por eles, dando a entender que, mesmo naquela terra que emanava leite e mel, a dependência em Deus ainda seria a única forma de viver bem e feliz. Ou seja, eles estariam agora numa terra que emana leite e mel, mas que mesmo eles plantando, Deus tinha que mandar chuva. Olha, assim como é hoje, continuamos sendo dependente de Deus. E que essa dependência seja por todos os séculos, que essa dependência seja para toda a eternidade. Bem, meus amados irmãos, eu não consigo ver os comentários de vocês, mas eu acredito que vocês estão me ouvindo, que eu estou vendo pessoas conectadas. Eu vou ver o que eu fiz, eu deixei de fazer aqui, porque antes eu via o comentário de vocês. Mas vamos orar para finalizar mais essa tarde abençoada, que Deus nos concedeu de estar ouvindo da palavra do Senhor, ouvindo acerca do que Josué fez, acerca do que o Senhor construiu, balizado no alicerce da fé, não da força do homem. Que essa tarde possamos lembrar que tudo que nós façamos já não é mais nossa ação, mas que é a construção da fé que Deus derramou sobre nós. E que Deus agora, depois de ter construído a base de fé dentro de nós, que nós possamos aprender a colocar a nossa fé em ação. Para que Deus possa trabalhar em nossas vidas, temos que desprender de tudo o que somos e deixar Deus agir em nossas vidas. Que o princípio de fé, que o princípio de obediência seja permanente na minha e na tua vida. Amém? Vamos orar, finalizando esta tarde abençoada com a presença de Deus, para que nós possamos logo mais estarmos fisicamente olhando um para o outro e tirando dúvidas e conversando
tete a tete, mas é assim que o Senhor quer neste momento e vamos aproveitar esses momentos a qual Deus nos permite. Vamos orar agradecendo. Senhor, eterno e soberano Deus, graças mais uma vez te rendemos e agradecemos, Senhor, por esta tarde abençoada com a tua presença, que tenha, Senhor, edificado a vida dos teus servos, que nós possamos cada vez mais ser firmados na rocha, Cristo, na verdade, Senhor, porque Cristo representa a verdade. A tua palavra diz que tu é o caminho, a verdade e a vida. Então o Senhor é Cristo, é a verdade. Que esta verdade nos guie, nos conduza e que nós possamos cada vez mais ser cheios do alto, cheios de bênçãos espirituais, que nós possamos cada vez mais ser um canal de bênção na vida dos teus filhos. Abençoa teus filhos, abençoa aqueles, Senhor, que logo mais vão ouvir essa live, derramando unção, graça, entendimento, e que eles possam cada vez mais ser fortificados. E que o Senhor nos abençoe cada vez mais, e que, se Ele assim o permitir, domingo que vem estaremos mais uma vez juntos, neste mesmo canal, falando exclusivamente das coisas do alto, para que nós possamos ser fortificados dentro dos conceitos divinos, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, que tenham um resto de tarde abençoada, que tenham, amados, uma santa ceia logo mais cheia da graça, cheia de poder, cheia de unção, que essa santa ceia seja diferenciada. Nós já temos notícia que esse vírus já está caindo por terra, que não está tendo baixíssimas mortes, porque o Senhor já entrou com intervenção e que logo mais estaremos juntos na igreja, juntos orando, cultuando e louvando a este Deus Todo-Poderoso. Até o próximo domingo, se assim o nosso Deus permitir. Boa tarde, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus.